Esta história começa em uma farmácia, onde Ruby, a alquimista mais renomada do reino, estava destruindo a autoestima de seu assistente Lloyd, chamando-o de inútil, incompetente e sem cérebro. Durante anos, Lloyd serviu como assistente de Ruby, mas essa garota o tratava pior do que uma escova de privada. Ruby não era apenas sua chefe, mas também deveria ser sua parceira e amante. No entanto, ela transformou o relacionamento dos dois em um ciclo de abuso emocional, onde Lloyd sofria constantemente. Para todo o reino, Ruby era vista como uma alquimista de bom coração, um gênio impecável que inventou inúmeras ferramentas mágicas e poções que curavam doenças fatais. Mas, para Lloyd, essa garota não passava de uma ditadora demoníaca em um jaleco de laboratório, uma tirana perfeccionista que venderia até a própria mãe pela poção perfeita. Todos sabiam que a alquimia era um trabalho em dupla, envolvendo um alquimista que criava as receitas ideais de cura e um assistente mago que coletava os materiais. No entanto, segundo as estatísticas, Ruby se destacava como um gênio excepcional, com uma taxa de sucesso de 100%, enquanto Lloyd lutava para alcançar míseros 40% na coleta de materiais, muito abaixo da média esperada de 90% para assistentes magos. Frustrada, Ruby expressou sua insatisfação com a incompetência de Lloyd, levando-o a se desculpar e prometer melhorar na próxima vez. No entanto, isso apenas alimentou a raiva de Ruby. Ela arremessou um objeto em Lloyd e gritou para ele nunca mais se desculpar. Em seguida, deu-lhe um tapa no rosto e apontou que sua taxa de sucesso vergonhosa fazia passar vergonha, pois todos no reino fofocavam sobre a inaptidão de seu assistente. Além disso, Ruby gritou para Lloyd parar de se desculpar, pois isso a irritava profundamente. Tudo o que ele precisava fazer era melhorar no trabalho. Naquele momento, Lloyd refletiu sobre como havia se tornado motivo de riso em toda a cidade e como Ruby sempre o oprimiu com seu poder. Finalmente, Lloyd se cansou e decidiu que não continuaria mais com aquela vida miserável. Determinado, Lloyd declarou para Ruby que estava farto de ser seu assistente mago e, na verdade, iria embora do reino para sempre. Mesmo ao ouvir isso, Ruby desconsiderou suas palavras, acreditando que ele estava apenas tendo um surto passageiro e que só precisava de um dia de folga. Ao ver sua indiferença, Lloyd gritou, declarando que, a partir daquele dia, estava encerrando de vez aquele relacionamento tóxico. Convencido de que qualquer lugar seria melhor do que o laboratório torturante de Ruby, Lloyd decidiu fugir para o mais longe possível daquela hobbit maligna, antes que ela destruísse o pouco de dignidade masculina que ainda lhe restava. Na cena seguinte, Lloyd estava sentado em um parque, pensando para onde um fracassado monumental como ele poderia ir. De repente, avistou um dragão voando pelo céu, sem cavaleiro, apenas abrindo suas asas imensas em total liberdade. Profundamente emocionado, Lloyd começou a chorar, desejando poder viver tão livre quanto aquele dragão. Ao sair pelos portões da cidade, Lloyd jurou apertar o botão de reinício em sua vida lamentável. Como resultado, ele embarcou em uma carruagem rumo à cidade vizinha. No entanto, dentro da carruagem, sentados ao lado dele, estavam dois pombinhos apaixonados, Mars e Ira, que sussurravam doces bobagens um ao outro e trocavam demonstrações de afeto públicas. Isso irritou Lloyd profundamente, pois amor era a última coisa que ele precisava naquele momento da vida. Ainda assim, ele não pôde evitar lembrar que seu relacionamento com Ruby não tinha nada a ver com o que Mars e Ira compartilhavam. Ruby sempre foi dominadora, mesmo quando eram apenas adolescentes apaixonados. Anos atrás, quando se conheceram no orfanato, Ruby encontrou Lloyd chorando como um bebê de fome. Irritada, jogou um pedaço de pão para ele, ordenando que parasse de ser uma vergonha para a humanidade. Ruby sempre se gabou de que um dia se tornaria a maior alquimista que o país já viu e que, se trabalhassem juntos, nunca passariam fome. Ruby pediu para Lloyd ser seu assistente, e o jovem, faminto e sem dinheiro, aceitou na hora. Desde então, eles focaram em seus papéis, Ruby como a alquimista, criando receitas, e Lloyd como assistente, coletando materiais. Eventualmente, Ruby ganhou fama e o título de as da alquimia, tornando-se uma aristocrata única. Enquanto isso,
Lloyd só podia torcer por ela dos bastidores. Mas, a partir desse momento, os elogios começaram a subir à cabeça de Ruby. Aos poucos, sua humanidade desapareceu, transformando-a em um monstro com um coração tão frio quanto aquele ex-tóxico que te traiu e depois te bloqueou. De repente, no presente, a carruagem colidiu com algo e parou bruscamente, causando pânico. Ira, um pouco abalada, mencionou que podia ouvir o cocheiro gritando lá fora. Lloyd, curioso, perguntou se a parada repentina tinha sido causada por um monstro. Irritada, Ira se surpreendeu por ver o estranho calado finalmente falando. Imediatamente, porém, Mar se desculpou com Lloyd pelo comentário bobo de sua namorada, mas Lloyd apenas deu de ombros, observando que essas garotas da geração Z sempre têm atitude. Enquanto isso, Ira desceu da carruagem e quase fez xixi nas calças de puro terror ao avistar um imenso verme escamoso se erguendo diante dela. Mars, por outro lado, avançou para proteger sua garota, mesmo que isso custasse sua vida. Mas, nesse momento, Lloyd se aproximou de Mars e de Bru para Bru. Aconselhou a não desperdiçar sua vida à toa. Lloyd então explicou que já havia lutado contra aquele verme antes e que sua fraqueza era a cabeça. Bastava cortá-la com uma espada, e a criatura seria facilmente derrotada. No entanto, Mars apontou que alcançar a cabeça do monstro parecia impossível, devido ao seu tamanho gigantesco. Nesse exato momento, enquanto conversavam, o verme gigante investiu contra Mars e Ira, prestes a enviá-los diretamente para as portas do paraíso. Lloyd puxou o casal indefeso para fora do caminho do perigo, empunhando seu cajado de Merlin. Obliterou o monstro com um poderoso ataque mágico. Ao testemunhar tal demonstração de força, Mars e Ira ficaram boquiabertos, especialmente Ira, que não conseguia acreditar que tal feito era possível. Conforme a jornada prosseguia, Ira, agora completamente em modo Fanjiro, elogiou as habilidades mágicas de Lloyd e confessou que era uma maga de nível baixo desesperada para subir de nível. Jogando-se aos pés de Lloyd, ela implorou para se tornar sua aluna e aproveitou o momento para se desculpar por tê-lo menosprezado antes. Lloyd, sendo a pessoa mais madura, aceitou o pedido de desculpas e lembrou a Ira que jovens sempre cometem erros bobos. Ao ouvir isso, Ira começou a chorar, de pura gratidão. Empolgada e curiosa, Ira exigiu saber a identidade do grande mago diante dela. Lloyd então perguntou se ela já havia ouvido falar de Ruby, a grande alquimista. Ira, quase surtando de empolgação, respondeu que Ruby era simplesmente a Goat, maior de todos os tempos, uma renomada alquimista famosa por suas incríveis invenções. Com isso confirmado, Lloyd pigarreou e perguntou se Ira sabia o nome do assistente lendário de Ruby. Com desprezo, Ira respondeu que esse assistente estava longe de ser famoso, sendo, na verdade, infame, conhecido como o grande fracassado cujas falhas custavam dinheiro a Ruby. Ao ouvir isso, Lloyd apenas abaixou a cabeça em vergonha. Confusa, Ira perguntou por que ele estava tão interessado no assistente de Ruby. Cheio de constrangimento, Lloyd admitiu que ele mesmo era o assistente que ela havia acabado de destruir com suas palavras, deixando Ira de olhos arregalados em choque. Ao desembarcarem da carruagem na entrada da cidade, Lloyd contou sua dolorosa história com Ruby para Ira e Mars. Ele revelou que havia desistido de ser assistente de Ruby e que havia chegado à cidade para começar uma nova vida. Profundamente comovida com o relato de abuso de Lloyd, Ira o elogiou como um mago incrível que apenas carecia de confiança em suas próprias habilidades. Juntos, Ira e Mars prometeram ajudá-lo a se reerguer. E assim os três entraram na cidade, unidos em um novo propósito. Ao entrarem na movimentada cidade, Ira e Mars se apresentaram como aventureiros e perguntaram se Lloyd gostaria de se juntar a eles na vida de aventuras. No entanto, Lloyd recusou, afirmando que não tinha o perfil para ser um aventureiro. Determinada a convencê-lo, Ira começou a se gabar de como os aventureiros ganhavam dinheiro fácil apenas derrotando monstros, coletando saques e explorando masmorras. No entanto, Lloyd comentou que ser aventureiro soava suspeitosamente como seu antigo trabalho, só que agora com uma dose diária de insultos de uma chefe psicótica. Ele então sugeriu que continuassem a conversa durante o almoço. Mars e Ira,
determinados a consertar a vida caótica de Lloyd. Empurraram um papel para ele durante a refeição e exigiram que ele listasse trabalhos nos quais ele realmente não fosse péssimo. Lloyd considerou várias opções, mas ficou ali por alguns minutos sem conseguir escrever absolutamente nada. Observando sua dificuldade, Mar sussurrou para Ira que provavelmente Lloyd havia sacrificado seus sonhos por Ruby. Ira então se virou para Lloyd e lhe disse para pensar fora da caixa, incluindo trabalhos que ele nunca havia considerado antes. Eventualmente, Lloyd rabiscou algo e entregou o papel para Ira. Ao analisá-lo, ela percebeu que todos os trabalhos listados refletiam o medo de Lloyd de que Ruby o rastreasse como uma ex-maluca. Mars, tentando trabalhar com o que tinha, sugeriu que Lloyd abrisse uma loja de ferramentas, já que ele era praticamente uma enciclopédia ambulante sobre coleta de materiais. Lloyd ponderou, mas rapidamente descartou a ideia, temendo que Ruby invadisse sua loja exigindo suprimentos gratuitos. Em seguida, Mar sugeriu carpintaria, mas o pessimista Lloyd imaginou a Leprechaun demoníaca aparecendo e o forçando a construir um castelo inteiro por pura implicância. Sem mais ideias, Mars implorou para Lloyd se tornar um aventureiro. Ira apoiou a sugestão, garantindo a Lloyd que as chances de Ruby encontrá-lo eram menores do que a cintura de uma modelo, e que, mesmo que ela o achasse, ele poderia decidir sozinho se queria ou não trabalhar para ela de novo. Quase chorando de emoção com tanta gentileza, Lloyd concordou em se tornar um aventureiro, finalmente aceitando que era hora de parar de viver preso ao medo de Ruby. Ao chegarem a uma hospedaria, Lloyd se despediu de Mars e Ira, prometendo encontrá-los na Guilda de Aventureiros na manhã seguinte para se registrar oficialmente. Com isso, ele entrou na estalagem, determinado a treinar suas habilidades para sua grande estreia como aventureiro no dia seguinte. Mais tarde naquela noite, enquanto praticava, Lloyd foi emboscado por dois brutamontes de cara feia. Um deles, que tinha a cabeça parecendo um abacaxi, exigiu que Lloyd entregasse todo o seu dinheiro. Mas, antes que Lloyd pudesse responder, os dois foram subitamente atingidos por uma lâmina de gelo que emergiu do chão. Chocado com tamanha magia avançada, Lloyd se virou para ver quem havia lançado o feitiço e ficou pasmo ao encontrar uma garota incrivelmente linda diante dele. Enquanto isso, os bandidos, furiosos com o ataque, avançaram contra a garota. No entanto, percebendo que, se essa misteriosa princesa do gelo lançasse outro feitiço, a cidade poderia virar um novo Polo Norte, Lloyd tomou a responsabilidade para si e esmagou os crânios dos bandidos contra o chão com sua magia, como um Hulk de orçamento limitado. Depois de lidar com os bandidos, Lloyd se voltou para a garota e explicou que usar uma lança de gelo no meio da cidade não era exatamente a decisão mais inteligente. Ele a aconselhou a ter mais cuidado. Impressionada com a facilidade com que Lloyd derrotou os bandidos, a garota pediu desculpas, agradeceu por ter salvado sua vida e então notou um pequeno arranhão no rosto dele. Se aproximando, ela garantiu a Lloyd que era excelente magia de cura. Curou o ferimento. Em seguida, se apresentou como Iris. Lloyd, ainda se recuperando da surpresa. No momento de proximidade, Lloyd perguntou se Iris morava na cidade, ao que ela respondeu casualmente que havia acabado de chegar naquele dia. Surpreso, Lloyd comentou sobre a coincidência e compartilhou que ele também havia acabado de chegar. Intrigada, Iris perguntou sobre sua ocupação, e Lloyd declarou-se um aventureiro. Por sua vez, Lloyd perguntou se Iris trabalhava, e ela admitiu que estava atualmente desempregada. Curioso, Lloyd questionou o motivo de sua vinda à cidade, e Iris explicou que tinha vindo apenas para experimentar o famoso chá de leite com tapioca da cidade. Em resposta, Lloyd garantiu que conhecia a loja perfeita para isso. Mas, naquele momento, Iris olhou para um prédio alto e mencionou que já estava ficando tarde e que sua comitiva estaria esperando por ela. Ao ouvir comitiva, Lloyd deduziu que a garota devia ser rica, provavelmente uma princesa recém-saída de seu castelo real. Tentando impressioná-la, ele soltou uma cantada cringe de discorde, perguntando se ela era uma corda, porque ele adoraria ficar pendurado com ela. Amuada, Iris sorriu, impressionada, e concordou em ficar um pouco mais. Então, Iris fez um pedido, e Lloyd, ainda se esforçando para conquistá-la,
prontamente se ofereceu para ajudar. O favor que ela pediu foi que ele a ajudasse a encontrar o caminho de volta para casa. Enquanto Lloyd e Iris conversavam, Ira e Mars espreitavam atrás de um prédio, observando a interação como duas velhas fofoqueiras. Lloyd prontamente aceitou ajudar Iris a encontrar seu caminho de volta e sugeriu que visitassem a Guilda dos Aventureiros, o melhor lugar para conseguir direções confiáveis. Ao entrarem na guilda, depararam-se com alguns caras de aparência furiosa que imediatamente reconheceram Lloyd como o peso morto incompetente que atrapalhava a maior alquimista do reino. Sem hesitação, eles avançaram para atacá-lo. Lloyd, segurando seu cajado de Gandalf, invocou vinhas do solo, prendendo os brutamontes e apertando-os mais forte do que um diz apertado. Quanto mais lutavam, mais as vinhas os sufocavam, embora não tão apertado quanto a mãe deles o segurou na noite passada. Nesse momento, uma voz feminina autoritária ecoou do andar superior, exigindo saber por que a guilda havia se transformado em um ringue de WWE. Ao se virar, Iris reconheceu a mulher imponente. Era Isolde. Curioso, Lloyd perguntou a Iris se ela conhecia a mulher, e Iris revelou que Isolde era sua cavaleira e guarda-costas. Simultaneamente, Isolde avistou Iris ao lado de Lloyd e ficou boquiaberta, perguntando-se por que a Santa Sagrada estava na Guilda dos Aventureiros. No instante em que os aventureiros presentes perceberam que Iris não era apenas uma garota bonita qualquer, mas sim a verdadeira santa do reino, jogaram-se ao chão, implorando desculpas por atacá-la. No entanto, Iris, sendo humilde, pediu que se levantassem, alegando que deviam tê-la confundido com outra pessoa. Ainda confuso, Lloyd perguntou a um dos aventureiros ajoelhados o que havia de tão especial em ser uma santa. Irritado com a pergunta, o aventureiro explicou que a santa era a única no reino a possuir a habilidade única chamada Lei Sagrada. Segundo ele, esse poder poderia revitalizar até mesmo a própria vida e transformar terras áridas e inférteis em campos prósperos. Além disso, um brutamontes de cabeça grande explicou que as regiões não tocadas por esse poder santo eram consideradas territórios inóspitos, repletos de demônios de alto nível. Já um aventureiro de tapa-olho esclareceu que só existia uma santa por geração e que, desde o nascimento de Iris, todo o país a havia tratado como uma joia rara. Enquanto isso, Isolde fervia de raiva pelo fato de os aventureiros da guilda terem ousado colocar suas mãos imundas na santa. Em um acesso de fúria, ela anunciou que todos estavam oficialmente rebaixados ao ranking mais baixo como punição. Em prantos, os aventureiros patéticos imploraram por perdão, fingindo ignorância, enquanto Iris também intercedia por eles. Então, para choque de Isolde, Iris declarou que não era mais uma santa. Ela explicou que uma nova santa já havia sido nomeada para substituí-la. No entanto, os aventureiros suspeitavam que ela estava mentindo apenas para poupá-los do castigo, e até mesmo Isolde teve dificuldade em acreditar. Mais tarde naquela noite, do lado de fora da Guilda dos Aventureiros, Lloyd pediu desculpas a Iris por ser o motivo de ela ter sido atacada, alegando que era tudo culpa de sua reputação medíocre. Em vez de responder diretamente, Iris simplesmente comentou que havia gostado do tempo que passaram juntos e pediu que ele não se desculpasse. Brincalhona, ela se inclinou um pouco mais perto, flertando com Lloyd e dizendo que, se ele continuasse falando de forma tão formal, ela poderia começar a esperar demais dele. Olhando para o grande relógio da cidade, Lloyd perguntou se Iris gostaria de ter uma vista panorâmica da cidade. Animada, ela concordou, sem hesitar. Sem esforço, Lloyd a ergueu nos braços como um Superman de baixo orçamento, ativou sua magia de fortalecimento físico e voou com ela até o topo da torre do relógio. Lá de cima, maravilharam-se com o horizonte iluminado da cidade, uma visão que claramente encantou Iris. Graças às pedras de luz mágica criadas há muito tempo pelo grande mago Eck, a cidade brilhava intensamente tanto de dia quanto de noite. Enquanto isso, no laboratório de Ruby não estava tendo um bom dia. O auditor do castelo acabará de lhe dar a pior notícia possível. Sua classificação seria rebaixada para o rank B porque ela não conseguia cumprir os pedidos a tempo. Ruby implorou por um prazo extra,
argumentando que seu assistente logo estaria de volta e que tudo isso era apenas um pequeno contratempo. Mas o auditor, claramente sem acreditar em sua ilusão, apenas deu de ombros e foi embora. Agora oficialmente em modo pânico, Ruby começou a ferver de raiva. Já faziam 3 semanas inteiras e aquele pequeno traidor, Lloyd, ainda não havia rastejado de volta. Pior ainda, o sujeito que ela havia pago para coletar materiais a abandonou no último segundo. Mergulhada em pensamentos, Ruby decidiu que um dia alcançaria o status de alquimista de classe crônica, assim como Eck. Quando esse dia chegasse, ela não precisaria mais de Lloyd, nem mesmo para a tarefa mais insignificante. Por enquanto. No entanto, se os negócios continuassem como de costume, ela precisaria encontrar um novo assistente. Na manhã seguinte, Lloyd entrou na guilda dos aventureiros cheio de energia para seu teste, apenas para começar a suar frio quando não conseguiu encontrar Mars ou Ira. Momentos depois, Isolde adentrou a guilda arrastando os corpos inertes de Mars e Ira pelo chão, como se fossem lixo da noite passada.